Se você fosse um animal, que animal você gostaria de ser? Essa é uma daquelas perguntas clichês que aparecem em entrevistas de emprego. Um teste psicológico que eu até faço numa música, que é o seguinte: que animal vocês gostariam de ser e por quê? E as respostas também costumam ser bem clichês. Eu queria ser um leão, pelo espírito de liderança. Eu queria ser um golfinho, porque eles são muito inteligentes. Eu já falei pra você parar de andar com golfinho, que golfinho é mau caráter. A gente não tá aqui pra julgar se essa pergunta faz sentido numa entrevista de emprego. Mas se você quer fugir de uma resposta clichê, esse vídeo é pra você. Isso também é um clichê. Hoje vamos contar a história dos cefalópodes, um grupo de animais tão fascinantes, bizarros e esquisitos que fizeram os cientistas acreditarem em mitos e desconfiarem que eles vieram de outro planeta. Durante séculos, marinheiros e piratas espalharam e se amedrontaram com histórias aterrorizantes de um monstro marinho capaz de afundar embarcações e devorar tripulações. Com o tempo, todas essas lendas convergiram para a figura da mitologia nórdica do Kraken. O Kraken já foi descrito de várias maneiras ao longo da história. No século XII, manuscritos medievais descreviam o Kraken como uma besta de tamanho colossal, o maior monstro marinho já visto, tão grande quanto uma ilha. No século XVIII, um bispo norueguês descreveu o Kraken como uma besta de uns 2,5 km de comprimento, que vivia no fundo do mar e que só subia à superfície quando era aquecido pelo fogo do inferno. O senhor não tem medo de ir pro inferno, não? Até o século XVIII, ainda não existia um consenso sobre a verdadeira forma do Kraken. Cada um o imaginava à sua maneira, com base na própria criatividade e nos próprios traumas. Alguns viam o Kraken como um monstro sem forma definida, enquanto outros o imaginavam como um humanoide gigante, uma lagosta enorme ou até como uma serpente marinha. Alguns até chegavam a imaginar o Kraken como sendo literalmente uma ilha, porque ele era descrito como sendo do tamanho de uma ilha. Não, você é burro, cara, que loucura. Como você é burro. Ironicamente, foi a ciência quem ajudou a dar forma para a figura mitológica do Kraken. E o responsável foi esse cara aí, Carlos Linneu, ou para os mais chegados, Linneuzinho. Linneuzinho! 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 Linneu foi um botânico e zoólogo sueco, e ele é conhecido como o pai da taxonomia moderna. Taxonomia é uma área da biologia que dá nome e classifica os organismos. E o Linneuzinho foi o cara que popularizou essa ideia de dar nomes científicos e agrupar os seres vivos de acordo com as semelhanças entre eles. E não é que na primeira edição do seu livro de taxonomia, o Linneuzinho foi lá e colocou o Kraken como um dos animais descritos pela ciência. Linneu chamou o Kraken de Microcosmos Marinus, que em latim significa algo como pequeno mundo marinho, em alusão ao seu tamanho. O Kraken estava no mesmo grupo dos cefalópodes, que tem como principais representantes os polvos e lulas. Você não quer café? Traz o café pro pessoal. Presidente, obrigado, mas é outro Lula que a gente tá falando aqui. Vai todo mundo se fuder. Aproveitando a interrupção, acho que é uma boa hora pra gente entender a diferença entre polvos e lulas. À primeira vista, polvos e lulas podem ser bem parecidos, até porque ambos são moluscos que têm os pés na cabeça. E aí o nome da classe a qual eles pertencem, cefalópodes. Mas se você olhar de perto, vai notar algumas diferenças. As lulas têm uma cabeça mais triangular e um corpo mais alongado, enquanto os polvos têm uma cabeçona redonda. Esse formato de corpo está ligado ao estilo de vida. As lulas, com um corpo mais hidrodinâmico, são nadadoras mais ativas, enquanto os polvos preferem rastejar ou nadar pertinho do fundo do mar ou se esconder entre as pedras. Uma das diferenças mais visíveis, no entanto, está nos braços. Tanto polvos quanto lulas têm 8 braços.
Mas as lulas, além dos 8 braços, possuem 2 tentáculos extras. Polvos e lulas têm outras pequenas diferenças, mas de resto são bem parecidos com os outros cefalópodes. Aqui vale ressaltar a respiração desses bichos. A água entra por aberturas na cabeça, passa por uma cavidade chamada de manto, levando o oxigênio para as brânquias. A água então é expelida por essa estrutura aí que está abrindo e fechando, que fica na parte final do manto e é chamada de sifão. Polvos e lulas podem usar esse jato de água como um propulsor. Além disso, o manto pode ter saquinhos de tinta, que são usados para confundir e escapar de predadores. Mas o Lineuzinho não classificou os krakens nem como lula e nem como polvos. Por que tanta violência, rapaz? Para Linneu, os krakens eram mais parecidos com um outro cefalópode conhecido como sépia ou choco. São animais parecidos com as lulas, mas que têm uma concha interna chamada de osso de choco. Só que o Linneuzinho logo se arrependeu de descrever cientificamente uma besta mitológica imaginária e não incluiu o kraken nas outras edições do seu livro de descrições taxonômicas. Mas aí o estrago já estava feito. Linneu estabeleceu formalmente a visão do kraken como um cefalópode gigante. Um outro biólogo, o francês Pierre-Denis de Montfort, dedicou sua carreira e sua vida a tentar provar a existência do kraken. Em 1782, um navio de guerra britânico desapareceu e Montfort propôs que o navio foi atacado por um kraken. Em 1783, ele soube que haviam encontrado um tentáculo de 8 metros dentro de uma cachalote, o que o deixou bem animado. Em 1801, marinheiros franceses naufragaram na Angola, supostamente por causa de um kraken. Esse relato dos marinheiros inspirou Montfort a desenhar uma das mais icônicas ilustrações de um kraken. Mas Montfort jamais conseguiu provar a existência do kraken. Unanimemente rejeitado pelos seus colegas cientistas, Montfort morreu pobre em 1820. Na ciência, a figura do kraken não vingou, mas na literatura fez o maior sucesso. O melhor exemplo está em uma das obras mais famosas de Júlio Verne, 20.000 Léguas Submarinas. Na história, publicada em 1869, o submarino Nautilus é atacado por um kraken, colocando o Capitão Nemo e sua tripulação numa grande enrascada. Mais recentemente, a figura do kraken foi marcante em filmes que foram sucesso de bilheteria, como Fúria de Titãs e Piratas do Caribe. Release the Kraken! Até hoje, ninguém conseguiu provar a existência do kraken. Mas sabemos que a figura imaginária não era tão imaginária assim, só um pouquinho exagerada. Só um pouquinho. Muito provavelmente, a lenda do kraken surgiu de encontros de marinheiros medievais com espécies de lulas gigantes, em especial algumas das 20 e poucas espécies de lulas do gênero Architeuthis. Os machos dessas espécies têm em média 10 metros de comprimento, e as fêmeas são um pouquinho maiores, com 13 metros. Mas a maior lula gigante já encontrada tinha cerca de 18 metros de comprimento. Isso é mais ou menos o tamanho de um ônibus. 6 ônibus. Isso faz das lulas gigantes o primeiro ou talvez o segundo maior invertebrado que a gente conhece. Isso porque existe uma outra espécie de lula que pode ser ainda maior. É a lula colossal, que facilmente ultrapassa os 15 metros de comprimento. Quase tudo que sabemos sobre a lula colossal vem de fragmentos de tentáculos encontrados no estômago de baleias ou de espécimes jovens capturados acidentalmente. A verdade é que sabemos tão pouco sobre esses animais que as lulas gigantes ainda estão numa zona cinzenta entre o que é mito e o que é ciência. Se por um lado a ciência consolidou a imagem do kraken como um cefalópode, por outro, ela também ajudou a mudar nossa percepção sobre esses animais. De criaturas marinhas monstruosas que devoram tripulações, os cefalópodes passaram a ser vistos como criaturas extraterrestres. Qual a sua mensagem para a Terra, Bilu? Apenas que você é conhecimento.
A Chegada é um filmaço lançado em 2016, que segue a saga de uma linguista que é recrutada para decifrar a linguagem de misteriosos alienígenas que chegaram à Terra em meio a uma enorme crise diplomática global. O único spoiler que a gente vai dar do filme é que os alienígenas, que no filme são chamados de heptápodes, são muito parecidos com os cefalópodes. A Chegada não foi o primeiro filme de ficção a retratar os alienígenas como cefalópodes. Na verdade, a primeira obra de ficção que detalhou a aparência de um alienígena já começou dessa maneira. Foi no livro Lumen, escrito pelo astrônomo francês Camille Flammarion e publicado em 1872, onde os extraterrestres são descritos como seres que vivem nas estrelas e que mantêm seus tentáculos em movimentos incessantes. George Wells, autor do grande clássico Guerra dos Mundos, lançado em 1897, também optou por retratar alienígenas com tentáculos que lembram os cefalópodes. E claro, não podemos deixar de citar Cthulhu, a entidade cósmica criada por Lovecraft em 1928. Só para citar mais alguns exemplos, alienígenas que lembram cefalópodes também aparecem nos Simpsons, MIB Homens de Preto e Guardiões da Galáxia. De acordo com o Dr. Jerry Canavan, especialista em literatura de ficção científica, a presença marcante dos cefalópodes em obras de ficção acontece porque eles são muito estranhos e transmitem de forma convincente a sensação de algo genuinamente extraterrestre. E a ciência, conhecida pela sua capacidade de derrubar mitos, de novo ajudou a reforçar um outro mito sobre os cefalópodes, a de que eles vieram de outro planeta. Tudo começou com um mal-entendido. Em 2015, cientistas sequenciaram pela primeira vez o material genético de um cefalópode, no caso, o polvo da Califórnia. Eles descobriram que o material genético dos polvos é muito mais complexo que o dos outros invertebrados. E mais impressionante ainda, algumas partes são semelhantes e até mais sofisticadas que o DNA encontrado em mamíferos, incluindo o nosso DNA. A busca desenfreada por conhecimento só traz problema pra nós! Chega de brincar de Deus! Chega! Se o ser humano, quando encontrasse algo novo, já desse uma paulada na cabeça logo, não teríamos esse tipo de problema. Em uma entrevista à revista Nature, um dos pesquisadores do estudo brincou: é o primeiro material genético sequenciado de algo que se parece com um alienígena. Essa brincadeira foi levada a sério por jornalistas, que noticiaram o artigo como se os cientistas realmente tivessem chegado à conclusão que os polvos são alienígenas. Existe um abismo entre ser um alienígena e parecer um alienígena. O problema é que alguns cientistas também caíram nessa pilha, afirmando em um artigo científico publicado em uma boa revista científica que os polvos chegaram na Terra do espaço em ovos preservados no gelo de cometas. Doideira! Foi nesse estudo aí, publicado em 2018 com o título Causas da Explosão Cambriana, Terrestre ou Cósmica. A explosão cambriana foi o mais importante e fascinante evento evolutivo que aconteceu na história da vida do nosso planeta, há cerca de 530 milhões de anos durante o período cambriano. Foi quando a vida na Terra se diversificou de forma super rápida, como uma verdadeira explosão de novas formas de vida, que deram origem aos principais grupos de animais que conhecemos hoje, incluindo os cefalópodes. As causas desse evento ainda não são muito claras. Uma das hipóteses diz que, nesse período, vários cometas da nuvem de Oort se deslocaram e colidiram com a Terra. Esses cometas teriam trazido novos elementos químicos, vírus e até mesmo criaturas extraterrestres, o que poderia ter impulsionado a diversificação animal que marcou a explosão cambriana. Mas essa ideia não é consenso entre os cientistas. E, para ser sincero, é uma das mais controversas. Um dos proponentes dessa ideia é o astrofísico Nalin Chandra Vikramasinghe, que inclusive participou desse estudo que sugere que polvos são extraterrestres. O estudo sugere que os polvos são uma forte evidência de que a explosão cambriana aconteceu por influência de material biológico extraterrestre. Eles mencionam aquele artigo de 2015, que sequenciou o material genético de um polvo, afirmando que um material genético tão complexo só poderia ter vindo
de outro planeta. Os cientistas propõem duas explicações diferentes. A primeira é que os polvos surgiram aqui na Terra quando lulas foram infectadas por vírus extraterrestres. Eu sei, parece coisa de ficção, mas até tem uma base biológica por trás disso. Se tu tá dizendo, né? É que alguns vírus, em especial os chamados retrovírus, são conhecidos por serem um dos grandes motores da evolução dos vertebrados. É que quando eles infectam um organismo, o material genético do vírus se insere ao material genético do hospedeiro, causando diversos erros e mutações. Algumas dessas mutações podem conferir vantagens, como um sistema imune mais forte ou um sistema nervoso mais complexo. Essas vantagens são então transmitidas de geração em geração, até se tornarem comuns na população. É a receita da evolução por seleção natural. A outra ideia é que os polvos não surgiram aqui na Terra, mas sim surgiram em outro planeta e chegaram até aqui por meio de ovos que foram preservados no gelo dos cometas. O problema é que nenhuma dessas duas ideias tem uma base científica muito sólida. O artigo é muito legal, traz especulações válidas, mas peca ao fazer afirmações fortes, sem apresentar evidências que sustentem o mesmo peso. Carl Sagan, um dos maiores entusiastas da astrobiologia, dizia que a ausência de evidência não é evidência de ausência. Então a gente não pode descartar totalmente a ideia de que a evolução da vida na Terra, em algum momento, foi influenciada por material extraterrestre. Mas Carl Sagan também dizia que afirmações extraordinárias requerem evidências extraordinárias. Dizer que polvos são extraterrestres é uma afirmação extraordinária, que carece de evidências extraordinárias. O escritor Douglas Adams dizia que para apreciar a beleza de um jardim, não é preciso imaginar que existem fadas neles. Da mesma forma, não é preciso imaginar que os polvos e os outros cefalópodes são extraterrestres para ficar fascinado e até perplexo com eles. Quanto mais estudamos esses caras, especialmente os polvos, mais a gente percebe o quão diferentes e, ao mesmo tempo, o quão parecidos eles são com a gente. É o que a gente vai ver no último bloco. Mas antes de continuar o vídeo, vamos consultar o pessoal do nosso comitê para ver que animais eles seriam? Gente, eu vou fazer uma pergunta clichê, mas eu não gostaria de respostas clichê, tudo bem? Eu queria saber se vocês fossem um animal. Que animal vocês gostariam de ser? Eu queria ser um coca, um animal australiano considerado o animal mais feliz do mundo. E se você vê a carinha desse bichinho, você também ia querer ser. Então eu queria ser o coca, um marsupial que vive na Austrália. O problema da Austrália é que também... Eu não sei porque ele tá feliz tanto. Com aquele monte de bicho estranho que tem lá, né? Aquelas aranhas monstruosas, aqueles morcegos do tamanho de uma asa delta. Eu não sei porque ele tá tão feliz. Maconheiro. Mística é um dos personagens mais icônicos dos X-Men. Ela tem o poder da transmutação, ou seja, pode mudar suas células para assumir qualquer aparência. O que seria considerado um superpoder para nós, humanos, é só mais uma segunda-feira comum para um polvo. Os polvos são verdadeiros mestres do disfarce. Eles conseguem mudar não só a cor, mas também a textura da pele, para se misturar perfeitamente aos recifes de corais, fugindo de predadores. E algumas espécies levam isso para outro nível, se transformando no próprio predador. Nesse vídeo, um polvo encontra um peixe venenoso. Sem muitas opções de onde se esconder, o polvo toma a forma do peixe venenoso. Já aqui, um polvo encontra um terrível peixe-leão, um dos predadores mais vorazes dos oceanos. Para o polvo, o lema é: se não pode vencê-lo, se transforme nele. Para os polvos, a camuflagem é tão importante que em muitas espécies, as fêmeas escolhem os machos com base na habilidade deles de mudar de cor e de textura. Os polvos podem mudar de cor centenas de vezes a cada hora. Eles possuem estruturas na pele chamadas de cromatóforos,
que contém pequenos sacos de pigmentos ligados às células musculares. Assim, eles conseguem assumir qualquer cor em menos de 1 segundo, simplesmente contraindo ou relaxando os músculos da pele ligados aos cromatóforos. O mais incrível é que os polvos são daltônicos. Eles não têm células especializadas nos olhos para detectar a cor, como nós temos. E os cientistas ainda não sabem exatamente como eles conseguem detectar a cor do ambiente para se misturar a ele. Existem duas principais hipóteses. A primeira é relacionada às células sensíveis à luz presentes na pele dos polvos, que poderiam ajudar a detectar a cor do ambiente. Só que essas células são as mesmas encontradas nos olhos, que fazem os polvos enxergar em escalas de cinza. Então, os cientistas não sabem se é exatamente assim que os polvos detectam cor. A outra hipótese está ligada a um fenômeno chamado de aberração cromática. É um fenômeno bem conhecido para quem trabalha com lentes fotográficas ou de telescópios. Esse fenômeno acontece quando as cores não se juntam perfeitamente em um único ponto de foco. Isso cria um borrão de cores nas bordas da imagem capturada pela lente. O olho estranho dos polvos poderia maximizar a aberração cromática, detectando as cores de acordo com o quão borrada a imagem chega até as células fotorreceptoras. Estudar como os polvos se camuflam tem ajudado os cientistas a entender melhor como os polvos pensam. Os polvos têm um sistema nervoso bizarro. Eles têm aproximadamente 500 milhões de neurônios, mais ou menos a mesma quantidade de neurônios que um cachorro tem. Só que ao contrário dos cachorros e outros vertebrados, que tem a maior parte dos neurônios encontrados no cérebro, a maioria dos neurônios de um polvo está nos braços. Cada ventosa no braço de um polvo pode ter 10 mil neurônios, que possuem a capacidade de sentir a textura, o gosto e o cheiro das coisas. Por um tempo, cientistas chegaram a dizer que polvos tinham 9 cérebros. O cérebro central, na cabeça, e outros 8 pequenos cérebros referentes a cada um dos braços. Mas pesquisas recentes vêm mostrando que o cérebro e os braços dos polvos estão mais bem conectados do que se imaginava antes. Estão tão bem conectados que é difícil saber onde o cérebro começa e onde ele termina. Isso faz dos polvos uma máquina de coletar informações e resolver problemas de maneira incrivelmente criativas. Por exemplo, é comum encontrar na internet histórias de polvos que escaparam do aquário. Em 2016, o polvo Ink ficou famoso por conseguir uma fuga digna de cinema. O Ink escapou pela tampa do tanque, que ficou acidentalmente aberta, rastejou alguns metros e abriu a tampa do tubo de drenagem que dá direto ao Oceano Pacífico. No YouTube também é fácil encontrar vídeos de pessoas que criam desafios e obstáculos para os seus polvos de estimação. This is my pet octopus named Sashimi. And this is a vault filled with all her favorite food. The only problem is, in order to get to this vault, she'll have to rely on her incredible intelligence and dexterity to make it all the way through this 9-part underwater obstacle course. Ah, mano, polvo não é pet. Polvo, ele é muito esperto pra ser pet. O humano que deveria ser pet do polvo. Não sei se os polvos iam gostar de ter a gente como pets. Mas sim, eles são muito inteligentes. Os polvos são dos pouquíssimos animais que a gente conhece capazes de usar ferramentas. Um dos melhores exemplos é o polvo do coco, encontrado no Oceano Pacífico. Essa espécie é assim chamada porque ela usa conchas abandonadas e cocos que caem no fundo do mar como escudos e esconderijos na hora de se defender de predadores e caçar caranguejos. Esse outro polvo estava sendo atacado por um camarão, que estava literalmente deitando o pobre polvo no soco. O polvo, muito esperto, achou uma concha perto dele e teve a brilhante ideia de usar a concha como um escudo contra o camarão. E olha só, não são só humanos que gostam de jogar objetos uns nos outros. Você não é homem nem para fazer isso. Você não é homem. Não, Datena. Olha, vai. No ano passado, cientistas flagraram 2 polvos jogando areia e conchas um no outro. Você não é homem nem para fazer isso. Você não é homem. Não, Datena. Olha, vai. Mas os polvos não interagem com outros animais só para tretar e descer a porrada. Tudo bem, os polvos não são os animais mais sociáveis do nosso planeta.
mas existem diversos registros de polvos trabalhando em equipe com outros peixes na hora da caça. E o que intriga cientistas é que vertebrados considerados inteligentes, como primatas, elefantes e golfinhos, vivem décadas, principalmente porque demora um tempo para o cérebro desenvolver completamente. Já os polvos vivem pouquíssimo, em média 3 ou 4 anos. Os cientistas ainda não sabem explicar como os polvos conseguem aprender tanta coisa em tão pouco tempo de vida. Mas eles sabem que um dos segredos é uma boa noite de sono. Em aves e mamíferos, dormir é importante para consolidar memórias e novos aprendizados. E parece que em polvos é a mesma coisa. Na fase mais profunda do sono, polvos mudam de cor incessantemente, o que sugere que eles podem estar sonhando com predadores ou com momentos de caça. Somos separados dos polvos por 550 milhões de anos de evolução. Sonhar é um comportamento que não é visto em outros invertebrados, o que significa que sonhar e os benefícios de sonhar apareceram de maneira independente pelo menos 2 vezes na história da vida da Terra. Isso nos faz perguntar: será que sonhar surgiu de maneira independente em outros lugares do universo? Será que extraterrestres, se existirem, também são capazes de sonhar? Não existem evidências de que polvos são seres que vieram de outro planeta. Mas cientistas e filósofos concordam que os polvos são o que de mais parecido com uma inteligência extraterrestre podemos encontrar aqui na Terra. Talvez os polvos não sejam assim tão diferentes da gente. Ou talvez eles sejam tão diferentes que ainda temos muito que aprender com eles. As duas alternativas são igualmente fascinantes. Polvos são uma máquina de coletar e processar informações. Eles aprendem rápido e usam da sua criatividade para solucionar problemas, se adaptar a ambientes hostis e evitar conflitos. São super independentes, mas também sabem trabalhar em equipe quando necessário. Parecem características valorizadas no ambiente corporativo. Então, se numa próxima entrevista de emprego te perguntarem que animal você seria, você já sabe a resposta. Se eu fosse um animal, eu facilmente seria um polvo. Espero que um dia a gente entenda o privilégio e a responsabilidade que é dividir o planeta com criaturas tão fascinantes. Nesse dia, talvez os polvos devolvam a gentileza e sonhem em como é ser um ser humano. Muito obrigada por ver esse vídeo até o final. Quem apoia a TV Cringe aparece aqui no finalzinho para passar o seu recado e homenagear quem ama. Se você quiser fazer parte do nosso comitê, é só ir até a página do canal e clicar no botão Seja Membro. O Alcides fez isso daqui e hoje ele tá aqui para mandar o recado dele para Alexandra. Diz lá a homenagem. A minha homenagem é para a pessoa por quem me apaixonei quando tinha 12 anos. E depois de algum tempo, a vida me permitiu que hoje ela seja a minha esposa. A pessoa que mudou minha vida para a melhor versão de mim. Amo você, Alexandra. Muito obrigada, gente. Tava linda a homenagem. Beijo.